Bluey tem teorias bizarras que você precisa conhecer, mas algumas delas podem explodir a sua cabeça. Será que você está pronto para conhecer as teorias mais sinistras sobre a família Hiller e seus amigos? Ladrões. Existe uma teoria super maluca que fala que o Bandit e a Chili são ladrões internacionais. O motivo disso é porque eles são ricos. Nós sabemos que eles têm dinheiro porque Bluey se passa na cidade de Brisbane, na Austrália. Mas a casa da família Hiller fica em um bairro chamado Paddington, que é famoso por ter casas que custam mais de $1 milhão. A teoria fala que o Bandit é um arqueólogo que encontra coisas valiosas que estão enterradas, enquanto a Chili ajuda a vender as obras de arte e ossos de dinossauros porque ela trabalha na segurança de um aeroporto. Ou seja, eles são a dupla perfeita. Nossa, essa teoria é mesmo muito bizarra porque faz o casal Hiller ser criminoso e provavelmente até uma dupla procurada pela polícia. Você acredita que essa teoria pode ser verdade? Se você estiver pronto, nós vamos te mostrar mais ideias super bizarras que existem na internet sobre o mundo da Bluey. Então, pegue sua pipoca e sente-se no sofá. Está começando mais um Teen Videos. Irmão. E se a gente falar pra você que o Rusty é o irmão mais velho da Bluey? Calma, a gente sabe que isso deixou você em choque, mas é uma teoria fácil de explicar. Os fãs mais novos de Bluey não sabem de 2 detalhes sobre esse desenho. O primeiro é que antes da série chegar na televisão, os criadores tinham a ideia de fazer um desenho onde o personagem principal seria um cachorrinho menino, e este personagem é o Rusty. Basta você olhar para Bluey e vai ver que ela é muito parecida com o amigo Red Kelp. Eles parecem gêmeos de cores diferentes. Mas o criador da história, o Joey Brumm, mudou de ideia e fez o desenho ser sobre a Bluey. É neste momento que a teoria começa. O segundo detalhe que os fãs mais novos não sabem é que a Chili perdeu um filho antes de ter a Bluey. Esta é uma informação oficial. A teoria fala que esses 2 detalhes juntos fazem o Rusty ser o irmão da Bluey, mas não do jeito que você está pensando. O que a teoria quer dizer é que, como a ideia original da série não deu certo, os criadores tiveram a ideia de aproveitar o personagem que seria o irmão da Bluey, mas colocar ele em outra família, no caso, os Red Kelps. Ou seja, o Rusty tem toda a personalidade que o irmão da Bluey teria caso ele tivesse nascido. E isso faz todo o sentido, né? O que você acha? Jean-Luc. Agora se segura para uma teoria que vai explodir a sua cabeça. O Jean-Luc morreu. Essa teoria fala que o labrador canadense já estava morto no episódio Acampamento e que a Bluey estava conversando com um fantasma. A teoria fala que há muito tempo o Jean-Luc viajou de férias com a família para aquele parque na Austrália, mas que ele sofreu um acidente após cair de uma árvore. Sim, a mesma árvore que ele plantou com a Bluey. A teoria fala que não faz sentido o Jean-Luc ser um cachorrinho que é tão amado pelos fãs e não ter aparecido em outro episódio ainda. E que também não faz sentido ele não saber falar inglês, já que ele mora no Canadá. Para aqueles que não sabem, aquele país fala 2 idiomas, o francês, que é a língua do Jean-Luc, e o inglês. Por isso, muitos fãs acreditam que o pobre cachorrinho perdeu a vida antes de aprender a falar a segunda língua. A teoria fala que a Bluey precisava conhecer um anjo que iria ajudar ela com problemas que ela poderia enfrentar no futuro. Um amigo, ou seja, o Jean-Luc seria um anjo da guarda. A gente acha que essa é uma das teorias mais bizarras de todas. O que você acha disso? A fada. A fada que a Bingo viu é, na verdade, a senhora Kettle. Nossa, isso é uma teoria bem bizarra. Você se lembra do episódio Fadas, quando a Bingo ficou triste porque o papai havia gritado com ela? No final dessa história, nós descobrimos que a Bingo conseguiu ver uma fada que montou a imagem de coração no meio da sala de brinquedos. A primeira coisa que os fãs imaginaram era que o desenho estava confirmando a existência de fadas, mas depois uma grande teoria foi criada pelos fãs. Existe uma personagem que pode ser um fantasma e que com certeza ajudaria a Bingo naquele dia tão triste. A avó
dela, a mãe da Tilly, que infelizmente morreu depois de uma doença. Essa personagem pode ser uma espécie de anjo da guarda que protege as suas netas de todos os perigos. Será que a mãe da Tilly é um espírito protetor? Tomara que isso seja respondido na próxima temporada. E você, gostaria de encontrar uma fada? Comenta a hashtag Bluey pra gente se conhecer. Canal. Você sabe que a Muffin, a prima da Bluey e da Bingo, tem um canal no YouTube, onde ela faz unboxing de brinquedos famosos. Ela é tão boa no que faz, que até mesmo as lojas de brinquedos mandam presentes para ela. Nós podemos ver isso no mini episódio Unboxing. Pelo fato da Muffin ser uma youtuber famosa, talvez ela ganhe muito dinheiro com os vídeos na internet. E a teoria fala que o Stripe e a Trixie vivem com o dinheiro que a filha deles faz. Talvez este seja o motivo das brigas envolvendo o casal, porque eles discutem bastante. Alguns fãs já perceberam que os pais da Muffin entram em muitas brigas por causa da cachorrinha. Se isso for verdade, então o Stripe e a Trixie não trabalham, pois é a Muffin que sustenta a casa. Será que isso é verdade? Vamos descobrir na próxima temporada. Ex-amigo. Você já se perguntou com quem o Bandit teve que duelar para ficar com a Tilly? Não sabe do que nós estamos falando? Nós vamos te explicar. Lembra do Buck Duston? No episódio Dragão, o Bandit fala que quando ele era mais jovem, ele tinha um amigo, mas que os dois pararam de se falar porque o colega do Sr. Hiller fazia desenhos melhores do que os dele. Ao que parece, os dois gostavam de competir em quem fazia a melhor pintura. Mas isso cria uma dúvida, não é mesmo? No episódio A Apresentação, a Tilly fala que o Bandit teve que ganhar uma disputa para chamar a atenção da sua futura esposa. E por isso nós ficamos nos perguntando quem seria o adversário dele. Talvez o Bandit e o Duston estavam em uma festa e lá os dois se apaixonaram pela mesma garota, a Tilly. Mas o Sr. Hiller foi um rapaz que chamou mais a atenção e por isso se casou com a Tilly. Se essa teoria for verdade, então talvez o Bandit e seu ex-amigo ficaram muito tempo sem se falar, mas no fim eles voltaram, já que foi o Duston que tentou ajudar o Bandit a vender a casa na terceira temporada. Você acredita nessa teoria? Doença. E se a Bingo estiver doente? Essa é uma das teorias mais fortes e bizarras sobre o mundo da Bluey. No episódio da peça de teatro da cachorrinha Bumpy, a Bingo está internada no hospital com um problema muito sério. A médica está analisando a respiração da Bingo e ela fala que a cachorrinha Red Hiller está respirando bem, mas que ela deveria ficar no hospital para mais uma noite de observação. Isso faz a gente pensar que a Bingo tem alguma doença grave, mas a série ainda não respondeu se essa teoria está certa ou não. O que você acha? A irmã errada. No episódio Conto de Fadas, o Bandit conta que foi durante as suas férias na praia que ele conheceu a sua mãe, mas a Tilly não se lembrava disso. Na verdade, a senhora Hiller diz que é possível que tenha acontecido, porque a família Carol costumava tirar férias naquele lugar, mas ela deixa bem claro que não se lembra de nada disso ter acontecido. Isso quer dizer que uma teoria muito bizarra pode estar certa, aquela que fala que, na verdade, o Bandit encontrou a irmã mais velha da Tilly, e não a sua futura esposa. Se isso for verdade, então faz todo sentido a Tilly não se lembrar que conheceu seu marido vários anos antes deles terem se encontrado em Londres. Será que isso é verdade? O botão de inscrição tá bem aí esperando por você. Que tal clicar e acompanhar tudo que a gente posta? Terror. Será que a Bluey assistiu a um filme de terror? No episódio Babá em Dobro, a nossa protagonista disse que não gosta que outras pessoas que não sejam os seus pais coloquem ela para dormir. Mais tarde, o irmão do Bandit descobre o motivo. Ele pergunta para a Bluey se a vovó estava com a televisão ligada quando ela colocou a Bluey para dormir, e a protagonista diz que sim. A própria Bluey fala que o filme que a vovó Chris estava assistindo na televisão era muito assustador, e isso quer dizer que provavelmente era um filme de terror muito pesado. Será que a Bluey teve pesadelos que ela nunca esqueceu? Isso é uma coisa que a série ainda não respondeu, mas o que você acha? Poderes. No episódio Meninas Selvagens e na história O Espaço, a professora da turma da Bluey, a senhora Calypso, aparece em momentos muito importantes quando é o momento de ajudar seus alunos com os traumas e as tristezas. É quase como se a Calypso tivesse poderes especiais para o bem. E isso faz todo sentido porque Bluey se inspira muito em Peppa Pig. E no desenho da porquinha, a professora da turma, a Madame Gazella, também tem poderes. Ela é sempre acusada de
ser uma vampira. No caso do Mackenzie, não teria como a Calypso saber da memória dele de quando o coitado era apenas o filhote. Será que isso é verdade e que a professora consegue ler mentes? Tomara que sim, porque seria muito legal. Vegana. Você conhece a Indy, a amiga da Bluey que estuda com ela e que com certeza será a futura esposa do Rusty? Ela tem um papel muito importante no episódio A Feira, quando a protagonista está pensando em como gastar os seus primeiros $5. A Indy, infelizmente, não consegue comer nada na festa, porque na casa dela não pode comer açúcar, farinha de trigo, manteiga, ketchup e várias outras coisas. A Indy tem uma dieta cheia de regras, e graças ao episódio em que o Bandit soltou um peido no rosto da Bluey, nós descobrimos que a família da amiga da protagonista é vegana, ou seja, ela não come nada que vem de animais. Existe uma teoria bizarra falando que a Indy não gosta nem um pouco de ser vegana e que o sonho dela é sair de casa para comer as coisas que a mãe dela proíbe. Se você prestar atenção, vai perceber que a Indy fica triste por não poder comer os doces e carnes da festa da cidade, mas em nenhum momento ela fala que não gosta. Ela diz que a sua mãe não deixa. Ou seja, a Indy não come porque ela não quer. Será que a amiga da Bluey vai abandonar a dieta? Essa teoria é bizarra, porque a mãe dela pode ficar muito triste com isso. Mas o que você acha? Winton. Você conhece o Winton? Claro que sim. Ele é um bulldog que estuda com a Bluey, e existe uma teoria bizarra sobre ele. Winton é filho do Cornelius, mas de acordo com o episódio Helicóptero, ele mora com a mãe dele, o que não é verdade. Se você não entendeu, nós vamos te explicar. Os pais do Winton estão separados, mas se o cachorrinho vive com a mãe, por que ela nunca apareceu? A teoria fala que, na verdade, a mãe do Winton não está mais viva, mas que infelizmente o Winton ou não sabe disso, ou ele está muito triste para revelar essa verdade para os amigos. No final da terceira temporada, nós vemos que o cachorrinho vai morar com o pai e com a mãe dos Terriers, ou seja, a mãe dele não faz parte da história, mas o motivo por trás disso ainda não foi revelado. O que será que aconteceu? Terrier. Falando na mãe dos Terriers, o pai dos trigêmeos é um personagem que é cheio de teorias bizarras. A mais forte delas fala sobre aquele morador de rua que aparece no episódio Jogo do Silêncio. Ele é o único dos personagens dessa espécie que se parece muito com os amigos da Bluey. A teoria fala que, depois que a mãe dos trigêmeos se separou do primeiro marido, o pai da família perdeu tudo e foi morar na rua. Alguns até falam que ele é viciado em jogos e que por isso ele perdeu todo o dinheiro e até mesmo a casa. Nossa, isso é bem bizarro. Será que é verdade? Vamos descobrir tudo na próxima temporada. A diversão não para por aqui. Tem 2 vídeos incríveis te esperando na tela. Obrigado por assistir e até a próxima!